Na perspectiva do Weber, nas circunstâncias... A filosofia do Hegel tem sido considerada Conhecimento da língua ao conhecimento. Como Le Breton era o grande... A última proposta de Putnam, nesse sentido, né, que às vezes ele chama de realismo natural, realismo direto, realismo pragmático, né, há várias descrições aí sobre isso, né. Ele concorda, né, na crítica que ele já vinha fazendo ao realista metafísico, né, de que nós devemos descartar a metáfora da linguagem como sendo um espelhamento ou um mapeamento do mundo, da realidade, e substitui essa ideia, né, de nossas crenças, né, substitui pela ideia de que nossas crenças, né, e as sentenças que utilizamos para expressar nossas crenças devam ser responsáveis pela realidade, dar uma resposta à realidade. Essa é a expressão que ele está usando agora, né? Devo poder responder à realidade, às nossas crenças. Nossos encontros cognitivos, um com os outros e com o mundo, são governados, né, de tal modo que isso é compreendido em termos dos requisitos de nossa possibilidade de responder ao mundo e de responder ao outro, né? Como nós respondemos a um e ao outro, né? Sem esse requisito, diz Putnam, né, qualquer investigação que viéssemos a fazer, como que ficaria sem frição, ele diz, sem atrito, né? E que nos levaria de forma irreversível a um tipo de idealismo, né? Nós, né, as nossas próprias ideias e sem dar resposta ao outro e sem dar resposta ao mundo, né? Portanto, então, agora ele abandona novamente essa ideia de uma concepção epistêmica da verdade, né? Ele mantém a relatividade conceitual, é importante, né? Mas ele abandona essa ideia de uma concepção epistêmica da verdade, porque das duas uma, ou leva um relativismo cognitivo que ele quer evitar, né, ou se fala de uma situação epistêmica ideal para a qual não se tem, né, nenhuma caracterização razoável, né, de que nessa situação, né, tudo se daria do modo como ele espera que acontecesse. E que situação é essa? Como caracterizar essa situação? De certo modo, então, nesse realismo natural, né, ele diz, direto, o que nós observamos, para falar agora da observação, o que nós observamos são as coisas, observamos coisas do mundo, né? Há uma teoria que diz que nós não observamos coisas, nós temos o quê? Dados sensíveis do mundo, não observamos as próprias coisas, nós recebemos do mundo dados sensíveis, que seriam uma espécie de intermediários entre nós e as coisas, né? Nós teríamos, então, certos dados sensíveis em nossa mente, né? Imagens, né? Nós teríamos, e não as próprias coisas, e tentaríamos falar das próprias coisas a partir das imagens que recebemos, né? Segundo Putnam, aí ele vai seguir uma série de autores, dos pragmatistas, né? do próprio Wittgenstein, né? Austin e vários outros, né? De que nesse nosso contato com o mundo e com outras pessoas, né, nesse nosso contato, o que nós observamos, e observamos de uma forma direta e não indireta, não via os dados sensíveis, né, o que nós observamos são as próprias coisas, né? Nós observamos coisas, objetos, e não imagens de objetos, né? Claro que depois a gente pode reconstruir esse discurso como sendo um discurso de imagens, mas o que nós observamos são coisas. Eu observo um livro, né? Não observo a imagem de um livro, né? Não tenho uma impressão sensorial, né, que depois eu poderia tentar atribuir essa impressão sensorial a algo causado pelo livro. Então ele vê que como sendo desnecessário e também não inteligível, né, essa imagem, né, de que haveria uma interface entre nós mesmos e o mundo, né, de tal modo, né, que seria uma forma de tentar evitar o ceticismo, né, porque é o que ele coloca logo no início, o realismo metafísico, é a mente e o mundo. A mente construindo representações sobre o mundo e tentando compreendê-lo do modo como ele é, né?
Bom, o cético pode dizer, mas como que você... De que forma você sabe que essa sua representação corresponde à realidade? Que evidências você tem para isso? O realismo metafísico abre o caminho para o ceticismo. Esse mundo pode ser tão independente de você, tão diferente de você, que você não é capaz de conhecê-lo. Uma coisa que muitas vezes se questiona no realismo é exatamente essa tensão, entre o que eles chamam da autonomia metafísica do mundo e, ao mesmo tempo, que ele seja acessível a nós. Pode não ser, a nosso conhecimento. Então, fica sempre aberta a porta para o ceticismo. Então, também essa ideia de que existem intermediários, essa interface dada pelos dados sensíveis, essa concepção da percepção que nós recebemos dados sensíveis e a partir daí falamos das coisas, falamos de coisas, mas percebemos dados sensíveis, ele diz não. O que nós aprendemos na percepção são as próprias coisas, e não dados sensíveis das coisas, sobre as coisas. É nesse sentido que nós, de certo modo, respondemos a uma realidade, somos responsáveis por essa realidade, dentro dessa concepção que ele está apresentando. Ele continua a dizer, então, que o mundo é, em grande parte, independente dos interesses de quem o descreve. O mundo é, em grande parte, isso se aproxima do realismo anterior, o primeiro, o mundo é, em grande parte, independente dos interesses de quem o descreve. O mundo que nós conhecemos não pode ser, ele está citando aqui o James, seria deplorável se o mundo que nós conhecemos fosse apenas uma extensão indeterminada, em certa extensão indeterminada, o produto de nossas próprias mentes. O mundo que conhecemos não é um produto de nossas próprias mentes, isso seria o idealismo. O mundo que nós conhecemos é, em grande parte, independente de nós. Claro que é aquela parte que depende, porque nossa intervenção no mundo, os exemplos, geralmente, um sinal de trânsito, uma peça de xadrez, geralmente são construções nossas e dependendo da nossa participação no mundo. Mas não é sempre dessa forma que se dá. Ele diz, nossas palavras e nossa vida são restringidas, constringidas por uma realidade e não por nossa própria invenção. Como que a realidade, ela limita as nossas possibilidades de construir teorias sobre o mundo. Podemos não chegar a ter uma teoria única sobre essas coisas, mas, de certo modo, as nossas palavras e nossa vida são restringidas pela própria realidade, pelo modo como as coisas são. Pela própria realidade, nossa tentativa de dar resposta a elas, são, nos forçam, ele diz aqui, a dar uma resposta ao mundo, de uma certa forma. Essas restrições nos forçam a poder dar uma resposta ao mundo, e isso seria o núcleo da própria ideia filosófica de objetividade. Quer dizer, o mundo tal como nós o descrevemos, o mundo sobre o qual nós escrevemos, ele limita nossas possibilidades de construir, de ter crenças e teorias a seu respeito. Então, essa visão de Putnam, ele continua a ser um realista sobre a ciência, continua a utilizar o argumento do milagre, tem um artigo bem recente dele, de 2010, nem sei se foi publicado, mas que ele distribuiu, tentando mostrar que o argumento do milagre ainda é um argumento forte em defesa do realismo, das entidades teóricas da ciência. Ele nota que o realismo, na verdade, não necessita de uma teoria da verdade. O realismo não necessita de uma teoria epistêmica da verdade, nem de uma teoria não epistêmica da verdade. O realismo fala sobre o mundo. Nós estamos falando sobre o mundo, sobre que esse mundo existe e é, em grande parte, independente de nós. Eu não posso dizer como é esse mundo, porque vai depender, como é esse mundo vai depender da teoria que eu estou utilizando. Mas, ao construir uma teoria para falar do mundo e tentar dar uma resposta ao outro e ao mundo,
esse próprio mundo reage de uma certa forma, né, impondo limitações às possíveis construções teóricas que posso fazer a seu respeito. Né? Então, essa ideia de que forma nós podemos... o mundo limita as possíveis interpretações. Se não limitasse, seria cada um tinha a sua própria teoria. Né? Essa ideia de que existem constraints, que ele fala, né? Constrições, restrições, né? Que o mundo nos impõe. Bom, eu queria, tendo em vista, né, um pouco o teor, né, da nossa exposição sobre o pragmatismo, destacar alguns pontos de Putnam em que ele tem uma relação estreita com concepções do pragmatismo. Né? Então, ele procura salientar, né, a importância desse discurso teórico do discurso prático, né, a forte interconexão desses dois discursos, né, a relevância da prática, né, e do ponto de vista do agente que ele fala. Né. E um ponto que ele diz que é fundamental dentro da visão do pragmatismo é a crítica à dicotomia fato-valor. Ele diz, não há obrigações cognitivas sem fatos, e não há fatos sem obrigações cognitivas. Essas coisas estão intimamente interligadas. Por exemplo, há certos valores epistêmicos, cognitivos, né? Como coerência, simplicidade, poder explicativo, né? A questão de se um problema é relevante, né? Se uma pesquisa é confiável, se é interessante, se vale a pena seguir essa linha de pesquisa ou não. Né? Tudo isso tem um aspecto valorativo. Né? Essa teoria que satisfaz essa série de valores fala sobre o mundo. Então, quando nós fazemos uma descrição do mundo, estamos utilizando uma teoria que satisfaz uma série de valores. Então, esse fato de que a teoria está falando não é um fato isento de valores. Né? É um fato de acordo com uma determinada teoria que satisfaz, né, uma série de valores cognitivos, né, que esperamos que sejam relevantes, né, no julgamento de uma teoria. Né? Então, ele diz, esses aspectos, né, são valores, esses valores cognitivos são valores sem os quais não há fatos, ele diz. Né? Quando eu tenho uma teoria que fala do mundo, eu estou trabalhando esse problema como se fosse um problema relevante. Né? Essa teoria como confiável, a teoria como simples, como tendo poder preditivo, a pesquisa como sendo uma pesquisa que vale a pena dar prosseguimento a ela, interessante, etc. Né? Então, ele diz, o conhecimento dos fatos pressupõe conhecimento dos valores. Quando eu conheço alguma coisa, digo que isso é um fato, na verdade, há valores aí anteriores já embutidos. No discurso comum, a mesma coisa. Né? Isso quando eu digo que uma pessoa é educada, né, é, ao mesmo tempo, uma descrição de um fato e, ao mesmo tempo, tem um aspecto valorativo envolvido. Poderia dizer deseducar, né? Há um aspecto valorativo aí, envolvido. Né? Então, não é só fato. Né? Porque dentro dessa dicotomia fato-valor, o que acontece? A ciência cuida dos fatos. Né? E o valor, né, pode ser subjetivo, o valor pode variar de um para outro, né? Não seria objeto do discurso científico. Né? Então, ele diz, não, quando nós estamos falando de um fato científico, já há valores aí, né, embutidos. Essa que ele chama de uma interpenetração entre os fatos e os valores. Né? Os fatos como que se dissolvem em valores, ele diz, metaforicamente falando. Procuramos, né, constantemente avaliar nossas crenças e teorias, né, guiadas por uma noção pragmática, ele diz, né, daquilo que é bom, goodness, né, aquilo que é bom. Está muito presente no pragmatismo. Né? O que nós consideramos ser bom. Vamos buscar isso, né, como um objetivo da nossa investigação. Né? A questão é se esses valores estão associados, né, a uma determinada cultura, né, se são relativos a certos períodos ou locais, ou se são objetivos, como diz Putnam. Né? Isso aqui vai ser objeto da nossa discussão posterior sobre Hort. Né? Ele vai dizer que esses valores estão associados a uma certa cultura, são relativos, né, a certos períodos e locais, e etc. Né? Então, esse é um ponto importante, segundo Putnam, de sua associação ao pragmatismo, né,
a crítica da dicotomia fato-valor. Para os fatos cabe uma investigação objetiva, né? Mas para os valores não. Os valores poderiam variar, os valores não seriam objetivos, né? O que Putnam diz é que os valores são objetivos, né? Os valores cognitivos, os valores éticos são objetivos. Nenhuma crença ou teoria é imune à revisão. Todas elas podem vir a ser, né, sujeitas à revisão, modificadas, né, alteradas em pontos importantes, mas não se pode duvidar de todas as crenças e teorias ao mesmo tempo. Esse seria o ceticismo radical, né? Colocar tudo em dúvida, né? Como faz Descartes em certos momentos das meditações, né? Ele diz, a dúvida cartesiana radical não faz sentido, né? Poder colocar tudo em dúvida, isso simplesmente, né, inviabiliza, né, a investigação, né? Então, o falibilismo é uma coisa, o ceticismo é outra, né? O falibilismo é que eu posso revisar toda e qualquer crença do meu sistema. Não tem nenhuma verdade a priori, né? O Putnam diz isso, né? Quando nós falamos que uma verdade é a priori, geralmente é que nós não temos uma alternativa a ela, né? Ele vai dar o exemplo. Seria possível caminhar em linha reta e voltar ao mesmo ponto de partida? Aparentemente é impossível, né? Se eu não conhecesse geometrias não-euclidianas, a teoria da relatividade geral e etc., é impossível caminhar em linha reta e voltar ao mesmo ponto de partida. Conhecendo outras teorias, isso passa a ser possível, né? Então, ele diz, esse a priori, que eu digo que é a priori, né, uma verdade a priori necessária, né, se dá por quê? Né? Porque nós não temos uma teoria alternativa. Dentro do sistema, tal como se apresenta, ela é a única possibilidade viável. Então, nós consideramos a priori. E dentro do sistema não tem problema falar que um é a priori e outro não é. O problema é a priori, independentemente de qualquer contexto. Essa noção filosófica de que é um a priori, independentemente de qualquer contexto, isso para ele que não faz sentido, né? No interior de uma teoria, eu posso ter algumas proposições que eu adoto como verdadeiras por convenção, alguma coisa do tipo, e vão se mantendo lá, né? Não vão ser atacadas por nenhum teste. Mas isso naquela teoria. Se surge uma teoria diferente, aquela mesma proposição que desempenha um papel central lá, pode vir a ser revisada num outro sistema. Então, em grande parte, por não haver opções, por não haver uma outra alternativa aí. Um outro ponto importante na crítica de Putnam, né, de que não há uma descrição única e completa e verdadeira do mundo, né, é que diz que devemos estar abertos a uma pluralidade de teorias. Essa questão da pluralidade também é importante, né? Uma pluralidade de teorias, uma pluralidade de esquemas conceituais, de descrições acerca do mundo. E que essa relatividade conceitual permite que eu tenha várias descrições verdadeiras e diferentes entre si acerca do mundo, né? Em grande parte, né, satisfazendo aquele grande lema do pragmatismo, né? Não devemos bloquear a investigação. Nada que venha bloquear a investigação deve ser, né, deve ser defendido. Não devemos bloquear a investigação. Isso deve estar sempre, vamos envolver e ver os resultados, os frutos, não bloquear com proibições, né, de antemão, a priori. Uma outra questão que Putnam coloca, né, é a relação estreita que ele vai ver entre os valores cognitivos da ciência e os valores éticos. Ele entende que para levar a sério o pragmatismo significa desenvolver uma filosofia que nos habilite a tratar de modo eficaz os grandes problemas, né, que a humanidade enfrenta, né? Não apenas problemas de natureza cognitiva, né? E nisso ele se aproxima também da filosofia, né, dos pragmatistas clássicos, né, como James, né, Peirce e Dewey, né? Isso exige um realismo robusto, como ele diz, né, que não põe em dúvida a existência das coisas reais, que não põe em dúvida a existência de um mundo público comum, que não põe em dúvida a existência de outras pessoas, de outras mentes, né, de uma comunidade de pessoas com os quais, às vezes, né, cooperamos, tendo em vista uma causa comum, né, um bem comum, e às vezes competimos, especialmente quando os recursos são escassos, né, essa competição pode se dar, né? Mas a importância de, né,
dentro dessa visão realista que caracteriza, né, as várias mudanças de Putnam, sempre dentro de uma visão realista, né, de não colocar em questão, né, pode fazer um cético, por exemplo, né, a existência de objetos físicos, né, de um mundo público comum e a existência de outras pessoas também. Tanto na moralidade como na ciência, diz Putnam, né, a investigação envolve uma comunidade, né, de pessoas, né, com interação mútuas entre si. As pessoas interagindo entre si na comunidade. Né, tanto no caso da ciência, da comunidade científica, como no caso do comportamento ético-moral. O outro pode constituir, né, pode ser relevante para meu conhecimento e também para a minha atitude diante do mundo. O modo como o outro, né, se apresenta pode ser relevante para, né, o meu conhecimento e para a minha atitude diante do mundo. Vou dar um exemplo final do Peirce, né, um pragmatista também, dos clássicos, né, que dá o seguinte exemplo. Vamos supor um dogmático, né, dogmático, né, que não estabelece suas crenças com base na experiência. Ao contrário do que faz um cientista, ele não se utiliza da experiência para estabelecer suas crenças. Né? Nada conta como sendo contrário, né, às suas crenças na experiência. Nada que aparece na experiência poderia ser contrário às suas crenças. Aconteça o que acontecer no mundo empírico, ele mantém as suas crenças. Né? Ele não consegue falsear nada, né, numa linguagem popperiana, né? Seus enunciados não são falseáveis pela experiência. Peirce pergunta, o que poderia alterar, né, as suas crenças? Já que a própria experiência, né, ele diz que a experiência nunca contraria as suas crenças. Ele diz que o que pode alterar as suas crenças são outras pessoas que ele percebe que não compartilham das mesmas crenças. Né? Então, nós temos uma relação com o mundo, com a experiência, mas temos uma relação com o outro. Quando ele percebe que essas suas crenças não são compartilhadas por muitas pessoas, que muitas pessoas pensam de uma forma diferente, né, isso pode fazer com que, né, tenha um certo impulso, né, uma certa pressão social, né, que possa levá-lo a modificar as suas crenças. Né? Embora não possam ser falseadas pela experiência, podem ser modificadas, né, tendo em vista outras pessoas que ele percebe que não pensam como ele, que não têm aquelas crenças, que ele considera razoáveis, pessoas razoáveis, né, e que não têm crenças semelhantes às suas, às vezes totalmente diferentes das suas. Né? Isso pode ser um caminho para que ele venha a revisar suas crenças, as suas opiniões sobre o mundo. Né? Não pela experiência, né, pela observação, pelas evidências empíricas, né, porque ele se mostra, né, totalmente distante disso, né, refratário a considerar esses dados da experiência como relevantes, né, mas porque outras pessoas, né, pensam de uma forma diferente. Né, e ele reconhece essas pessoas como ele, né, capazes de refletir adequadamente sobre o mundo, né, e que têm posições diferentes das suas. Né. Então, a importância, então, né, como ele diz nessa última fase dele, da nossa possibilidade de responder ao mundo e responder ao outro. Né. Um realismo em que nós estamos numa situação em que as nossas crenças têm que responder ao mundo e têm que responder ao outro. Né. Nesse sentido que ele entende que o pragmatismo se apresenta de uma forma mais evidente. Né? Há vários aspectos pragmatistas, né, dentro dessa discussão. Um ponto em que ele geralmente discorda dos pragmatistas é sobre as teorias da verdade. Né? As teorias da verdade que os pragmatistas apresentam. Né? Ele se aproximou do Peirce num determinado momento, né? Mas mesmo assim depois ele abandonou, e certamente, né, com James e Dewey, né, ele acha que essa forma de associar verdade e justificação de maneira mais direta, né, leva a uma forma de relativismo. Né? Então, que isso deveria ser evitado, né, associar de forma tão direta verdade e
assertibilidade garantida, verdade e aquilo que é bom em matéria de crença e etc. Né? Nós vamos ver com o Hort que, embora ele venha admitir alguma forma de relativismo cognitivo, não será com base na noção de verdade. Né? Ele não vai relativizar a noção de verdade. Né? A noção importante para ele, que vai envolver esse relativismo, é a noção de justificação. Ele não vai identificar a verdade com justificação. E também vai reconhecer um certo equívoco dos pragmatistas em fazer uma aproximação muito estreita entre verdade e justificação. Mas a questão é delicada, porque verdade não é justificação, mas aquilo que eu suponho ser verdadeiro depende da justificação. Claro? A verdade não é justificação. O predicado é verdadeiro, ele vai usar isso como se fosse um termo redundante, né? Numa visão deflacionista, né? A proposição a grama é verde é verdadeira se somente se a grama é verde. Né? Então, você pode eliminar sem perdas aí. Né? Então, o que você tem é a suposição de que a grama é verde. Essa, sim, depende de uma justificação. Mas não a verdade da proposição. Né? E é nisso que os pragmatistas, às vezes, não tentavam definir a própria noção de verdade, né? Em termos de justificação, né? Em termos que, segundo o Putnam e também o Hort, né? Acabavam misturando duas noções que devem ser tomadas de forma separada. Né? Vocês vão ver no texto do Hort que estou passando para ele, o conhecimento aqui em grande parte vai ser crença justificada, ele nem vai falar em verdade, vai tentar eliminar a verdade, né, como sendo aquele, dentro daquela ideia clássica, crença verdadeira justificada, né, conhecimento, opinião verdadeira justificada, né, tentará mostrar que essa noção de verdade aqui não tem um lugar como a gente se espera que possa ter. Né. Então, essas são as associações de Putnam com o pragmatismo. Né, talvez a mais importante delas seja exatamente, que é título de um livro inteiro dele, né, essa crítica à dicotomia fato-valor, né, que faz com que os fatos sejam colocados do lado da ciência, de um conhecimento, né, em que eu possa ter boas evidências para sustentar, e os valores não. Né. Sobre os valores não haveria um discurso em que garantisse uma certa objetividade, etc. Né. Você percebe que as duas coisas estão intimamente interligadas. Né. Se nós não dermos um valor objetivo aos valores, não dermos uma interpretação objetiva aos valores, também não daremos aos fatos. Né? Se nós não dermos uma interpretação objetiva aos valores, os fatos também do mundo não terão, porque um depende do outro. Né? Do modo como se apresentam, são noções interdependentes. Então, basicamente isso. Né? Obrigado. Quer dizer, tentativa de destacar alguns pontos, né, do Putnam. Há várias outras coisas a serem consideradas, né, que nós não tocamos aqui, né, mas eu acho que, tendo em vista, né, a relação dele com o pragmatismo e o debate futuro com Hort, né, são pontos em que essa discussão se mostra, os temas se mostram mais relevantes.